Opa, sinal aberto. Boa noite, canal Confebol Brasil, o canal do Jogo dos Gênios. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui o secretário de Esporte e Lazer do município do Rio de Janeiro, um grande amigo, colega de faculdade, de Universidade Castelo Branco, professor Michel Lima, um grande parceiro, um grande gestor. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais da vida dele, né? Saber relembrar um pouquinho o nosso passado, enquanto estudantes da Universidade de Castelo Branco. E tenho também o prazer de receber, mais uma vez, meu grande amigo, irmão, amigo de fé, irmão camarada, Renato Fernandes. De vez em quando eu chamo ele de Erasmo Carlos, porque ele é um grande parceiro, um grande amigo, né? E um grande professor, um grande educador. Então, o canal Confebol Brasil apresenta dois grandes educadores da educação física carioca e da educação física brasileira. Boa noite, Renato, grande e querido amigo. Boa noite a todos os colegas, as pessoas que estão assistindo. Boa noite, Michel, boa noite, Marcelo. Dizer que é um prazer estar aí com vocês nessa live de hoje, né? A gente está trocando um pouquinho de experiências no tocante a essa questão da parte de gestão esportiva. Nada melhor do que estar com um colega especialista aí no assunto, né? No caso, o Michel. Dizer que é um prazer estar com todos aí hoje. Com certeza, Renato. Inclusive, antes de passar a bola para o Michel, que hoje ele é o nosso convidado especial, e aqui é o canal do Passa a Bola, é o canal do Jogo dos Gêneros, é o canal da inclusão, né? Para quem não conhece ainda o Confebol Brasileiro, é um jogo que se assemelha ao basquete. No final da nossa live, a gente vai colocar uma matéria do Confebol, né? Para que todos conheçam. Quem não teve ainda, quem não está tendo o privilégio de estar ao vivo conosco, amanhã vai poder assistir essa live com essa fera da gestão esportiva, que é o nosso amigo Michel Lima. E antes de começar a nossa palestra, a nossa live, né? Palestra também, tem um abraço especial aqui para o Michel, do grande e do querido amigo, professor Cadu, Carlos Eduardo, que trabalhou com o Michel lá, se eu não me engano, no Cefam, acho que na Marinha. E o Carlos Eduardo pediu para que eu mandasse, logo no início, ao vivo, mandar um abraço para você, Michel, que ele tem muitas saudades, e você é um grande amigo, um grande parceiro. Receba, se sinta abraçado, amigo. Por Obrigado. mim, pelo Renato, pelo Cadu, e a bola está contigo, amigo. Vamos lá. Fala, grande Marcelo, grande Renato, Carlos Eduardo Lima Monteiro, amigo de longa data. Passamos 8 anos juntos lá no Centro de Educação Física da Marinha, na turma de 2009. Ouso até dizer que a Marinha nunca viu uma turma tão boa e um grupo tão seleto de profissionais de educação física no quadro temporário dela. Para mim foi muito importante, né? Porque me ajudou a ter uma visão talvez mais estratégica, ter uma visão mais da administração, que eu tive pouco em alguns momentos. As coordenações que eu assumi nas Vilas Olímpicas me davam mais um approach político do que técnico, e aí a Marinha acabou me forjando aí para poder trabalhar nessa área, e estou há 3 anos junto à Subsecretaria de Esporte e Lazer do município do Rio de Janeiro. Para mim é um prazer muito grande, Marcelo e Renato, poder bater esse papo aqui com vocês. Homenagem nada, véio, pelo amor de Deus, não tem nem essa de homenagem. Pô, quem sou eu na fila do pão para poder ter 2 amigos rendendo homenagem? Pelo amor de Deus, a gente vai aqui bater papo, vamos contar história, vamos lembrar a época de Castelo Branco. Eu sou da turma de 96, né? Vocês também, 96? Também. 96. Então, pô, se eu não tiver enganado, foi a melhor turma de educação física que a Castelo encontrou também. Com certeza. A gente fez muitas matérias juntos
eu comecei, até o quarto período, Michel, eu fui seguindo as disciplinas. Depois, né, eu tive altos e baixos, né, não tem vergonha nenhuma falar, né, financeiros, e inclusive para que eu pudesse arcar com a mensalidade da faculdade, né, eu me tornei boy interno da Castelo Branco, né? Eu trabalhava na reitoria e eu entregava a correspondência, né, para todos os professores. Eu era o responsável por receber as correspondências do correio, separar e entregar para os mestres. E eu me lembro, Michel, que eu subia tanto aquelas escadas, aquelas rampas, que eu comecei a ficar com hipertrofia, né, no quadríceps. E outra coisa que foi benéfico, Michel, eu comecei a me tornar conhecido. Por exemplo, eu ia inúmeras vezes à sala do Manuel Tubino, saudoso, querido mestre Manuel Tubino. Por quê? Estrategicamente, né? E aí, seguindo os passos e os ensinamentos de mestre Tufik Derzi, eu levava correspondências em doses homeopáticas. Ou seja, se eu tinha 20 cartas, eu ia 20 vezes à sala do Manuel Tubino. Para quê? Para fazer uma consulta, para ter uma conversa. Então, eu fui me tornando, né, conhecido junto ali aos mestres. Estélio Dantas, né, Vernon, professor Vernon, ou seja, todo mundo, né, começou a me conhecer como estagiário e posteriormente como o Marcelo do Confebol. Todos eles me orientaram muito no meu TCC, né? Então foi muito gratificante. E estar com você aqui hoje, né, também é uma maneira de prestar uma homenagem, porque, Michel, a nossa profissão é tão competitiva, né? Eu acho que a pandemia ela vem com uma outra possibilidade. Eu acho que nós temos que nos reinventarmos, eu acho que temos que nos unirmos, né? Então, assim, o canal Confebol Brasil foi uma ideia que eu tive nessa pandemia de reunir aqui pessoas, né, políticos, já tivemos aqui alguns políticos, mas aqueles comprometidos, né, compromissados com a educação, com o esporte, com o lazer, com cultura, né, aqueles que querem fazer alguma coisa, porque nós temos muitos aí que não querem, né? Às vezes até querem, mas não conseguem. Então, assim, o canal Confebol Brasil, o objetivo é trazer aqui estrelas da educação física brasileira. E não é ser demagogo, não. É apenas reconhecer o seu trabalho, né? E dizer a você que você hoje, sim, é o nosso homenageado, tá bom? Vamos bater um papo, vamos relembrar um pouquinho aí. E agora eu passo a bola para o Renato. Vamos lá, Renato, é contigo, amigo. Então, essa época que eu iniciei, né, lá no segundo período, né, queria falar um pouquinho aqui dessa parte de projetos, né, projetos sociais. No caso, em 98, quando eu iniciei na Vila Vintém, na comunidade, e hoje em dia a gente tem essas questões das vilas olímpicas, né? Então, assim, eu participei de um projeto social muito interessante em 98, já que a gente está falando dessa parte de gestão esportiva, e esse projeto que eu participei foi na Associação de Moradores da Vila Vintém. Como que era esse projeto? Na verdade, nós tínhamos um estagiário de educação física, um estagiário de arte e um professor formado de educação física. Então, se tínhamos, por exemplo, 60 crianças, ficavam 20 em cada grupo, e de uma em uma hora essas 20 crianças elas iam girando. Quem estava comigo ia para a estagiária de artes, quem estava com a de artes ia para o professor formado, quem estava com o professor formado vinha para mim, e na parte da tarde, de 2 às 5. Então, ali eu tive inúmeros aprendizados, né? Essa questão dos projetos esportivos é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, no qual eu cheguei até a coordenar um projeto aqui próximo da minha região, né? E quando a gente trabalha com essa questão pública, né, é uma questão muito sensível, né, porque você ali tem diversos tipos de aprendizado, né? Então, eu queria dar esse primeiro pontapé inicial aí,
dando a entender que essa questão da gestão pública hoje, nas Vilas Olímpicas, ela teve esse início lá atrás, quando nós iniciamos em 97, 98, com a questão dos projetos sociais, né? É importante a gente estar frisando isso, né? E está vendo com o nosso grande amigo Michel aí quais são os grandes desafios para o gestor nessa etapa nova aí do que a gente pode estar tocando nesse assunto da gestão esportiva, né? Diga lá, Michel, o que você acha em relação a isso? Meu amigo Renato, de fato, entender o esporte nesse contexto social, ele exige uma dedicação, exige um envolvimento muito grande, né, por parte do profissional, porque ele precisa entender a magnitude e o impacto que ele tem naquela atividade que ele desenvolve numa determinada comunidade ou num espaço público, seja ele como a Vila Olímpica. De fato, os projetos esportivos eles são uma característica da cidade do Rio de Janeiro, não estou dizendo que em outras não tenham, mas, de fato, eles têm uma presença muito marcante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade, talvez hoje, a minha passagem pela Secretaria de Esporte, ou melhor, a Subsecretaria, desculpa, eu fico ainda nessa confusão terminológica, porque ela era Secretaria de Esporte, e aí, na atual gestão, por uma iniciativa, ela foi subordinada à Casa Civil, então ficou Subsecretaria de Esporte e Lazer. Então, a Subsecretaria, ela... talvez a minha, não vou dizer facilidade, mas eu consegui entender um pouco quais eram os objetivos dessa subsecretaria, porque eu já trabalhei em outras Vilas Olímpicas, né? Eu trabalhei na Vila Olímpica Mestre André, em Padre Miguel, né? Próximo ali à comunidade da Vila Vintém, e trabalhei já no ano de 2017, fiz uma passagem relativamente curta, mas passei pela Vila Olímpica da Ilha do Governador. Nessas duas Vilas Olímpicas, eu tive a oportunidade de vivenciar qual a demanda, né? Vivenciar a demanda das pessoas que buscam atividades físicas e esportivas dentro desses espaços públicos. Então, dessa forma, quando eu chego na Subsecretaria de Esporte, eu consigo entender o outro lado, né? Porque quando a gente está na ponta, como a gente gosta de dizer, a gente enxerga um lado da história, talvez. E quando a gente vai para a área mais administrativa ou uma área mais gerencial da coisa, te permite um olhar um pouco mais analítico, um pouco mais amplo. E isso talvez tenha me forjado hoje a ponto de falar com tranquilidade, de perceber algumas coisas que podem ser melhoradas, né? E poder bater esse papo aqui com vocês, e sempre que eu posso, numa disciplina ou outra na graduação, eu falar nessa perspectiva para os meus alunos, né, para que esses futuros profissionais de educação física se formem e tenham interesse em trabalhar com essa área de atuação, porque é uma área extremamente rica. Então, quando a gente tem essa percepção da capacidade transformadora da educação física, eu preciso também olhar não só para a escola, mas também para projetos sociais. Você mesmo deu o seu relato pessoal dizendo da sua experiência trabalhando lá em 98 num projeto ali na Vila Vintém. Então, isso é uma outra característica, né? Em algumas comunidades, o Rio de Janeiro tem uma concentração muito grande e um crescimento até desordenado, em alguns momentos, permite uma favelização muito grande. E isso faz com que as pessoas acabem não tendo o contato
com alguns programas de políticas públicas que o Estado ou o município ofereça. Então, entrar com projetos esportivos, entrar com saúde, educação, infraestrutura, entrar com arte, cultura, tudo isso enriquece e desperta nesses moradores o interesse por essa prática. Então, a relevância de atuação profissional ela é muito grande. Então, eu acredito que a gente tenha uma responsabilidade muito grande, assim como você teve ao citar a sua experiência lá. Eu me sinto muito responsável pela continuidade desses programas, pelo menos de 2017 até hoje. Acredito, de verdade, que não é um projeto que vai se findar, tá? Ainda mais porque tem essa proximidade de uma eleição municipal e geralmente supaira no ar uma preocupação: será que vão fechar as Vilas Olímpicas? Será que o próximo gestor será o mesmo, vai ser o atual, ou vai mudar? E se mudar, vai acontecer alguma coisa? Eu acredito, cara, que as Vilas Olímpicas deixaram de ser um projeto de governo e passou a ser um projeto de Estado, um projeto isolado e passou a ser uma coisa presente, perene na cidade do Rio de Janeiro. Não tem como você hoje fechar 26 equipamentos esportivos na cidade do Rio de Janeiro, que atendem aproximadamente quase 50 mil pessoas. Não tem como você chegar e falar assim: vou fechar essa Vila Olímpica e não vai ter mais. Não tem como fazer isso. O que a gente pode é brigar, né, no sentido democrático da palavra, lutar, buscar, conversar, dialogar e apresentar propostas que sejam, de fato, para empoderar e fortalecer o esporte no Rio de Janeiro. E isso eu acho que a gente pode, e esse espaço aqui ele é extremamente positivo para isso, é a gente fortalecer essa identidade do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Nós, somos uma cidade olímpica, ou fomos uma cidade olímpica. Nós não podemos deixar o esporte na mão de aventureiro, nós não podemos deixar o esporte na mão de oportunistas, e talvez a legitimidade em falar isso é por conta da minha formação e por conta dessa experiência que a gente adquiriu ao longo desses 3 anos, entendeu? E, na verdade, 3 anos junto à subsecretaria, porque se eu for buscar lá desde 2005, eu já tive contato com projetos esportivos. Com certeza, Michel. Inclusive, é importante contar um pouco da nossa experiência também em projetos sociais. O Corfebol, né? Esse meu trabalho com o Corfebol começa em 98, né? Quando eu aprendi o jogo, o Corfebol, do qual você deve ter jogado também lá com o professor Maravalho, né? Eu me apaixonei pela modalidade, pesquisei, meu projeto de conclusão de curso foi integração a integração dos gêneros na comunidade Fernão Cardim, onde eu trabalhava no projeto social, ali atrás do Norte Shopping, onde eu tinha um problema, né, a questão da inclusão da menina, da mulher no esporte, né? Então, dentro desse projeto social, nós tínhamos a participação dos meninos, tá? Uma masculinização do espaço público, da quadra. Por quê? As meninas só participavam do projeto para pegar o lanche. Iam lá, pegavam o lanche e iam embora. E o Corfebol funcionou como uma ferramenta de aproximação, de integração dos gêneros. Então, em 3 meses de introdução do Corfebol dentro do projeto, Michel, eu consegui fazer com que a modalidade fosse a segunda modalidade de preferência daquele grupo. Fez tanto sucesso que eu tive que dar aulas aos sábados, que era um horário que aos sábados o projeto não funcionava. Mas eu ia aos sábados, né, eu me comprometi com as meninas, principalmente, que ficaram apaixonadas pelo jogo, né, em dar uma aula extra aos sábados. E eu tive que pedir autorização à Associação de Moradores, porque aos sábados era a prática do futebol. Então, a presidente da associação falou: Marcelo, você vai ter 2 horas para fazer o Corfebol. E com isso, Michel, nós começamos a trazer pais, filhos, avós, avós. Eu fui desenvolvendo outras maneiras de jogar Corfebol, tá? E atualmente, Michel, a gente tem um Corfebol para autista, para cadeirante, para terceira idade,
para pessoas com dificuldade motora, ou seja, todas as pessoas são bem-vindas no Corfebol brasileiro. Ele deixa de ser um jogo competitivo, ele tem, na Holanda, ele é um esporte competitivo, ele participa dos Jogos Mundiais, né? Ele tem uma aspiração olímpica, porém, o Corfebol que nós estamos fazendo é um Corfebol baseado no Corfebol de 1902, que foi inventado para quê? A inserção da mulher, da menina holandesa no esporte. Então, ele tem 3 regras básicas: não contato físico, não progressão com a bola, o que torna o jogo coletivo, 100% coletivo, tá? E ele tem uma outra regra que a gente deixou retiramos essa regra, por quê? É a regra do homem marca homem, mulher marca mulher. Essa regra foi criada em 1902, né, com o objetivo de não causar lesões nas meninas, nas mulheres, porque elas não tinham uma experiência motora. Elas eram proibidas de qualquer prática de atividade física. Então, o professor Nico Bruckheimer, ele colocou essa regra, objetivando proteger as meninas. E, atualmente, Michel, nós não utilizamos mais essa regra. Todos podem marcar todos. O Corfebol é o jogo da inclusão. Então, como a gente trabalha muito essa questão dos gêneros, então retiramos essa regra, desde que não haja o contato físico. E uma experiência que nós tivemos também, Michel, muito satisfatória, e eu coloco como a minha nova graduação, foi ter uma experiência dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. De 2010 a 2013, trabalhamos com o Corfebol diretamente dentro do sistema penitenciário, visitando todos os presídios do Rio de Janeiro, tá? Inclusive até chegando ao presídio feminino, uma experiência maravilhosa, onde o Corfebol brasileiro, onde eu criei outras regras. Então, eu também tenho o Corfebol de 1 minuto, de 2 minutos, ou seja, só não joga Corfebol quem não quer. E você está convidado a jogar assim que a gente puder reencontrar, hein, Michel? Relembrar um pouquinho e brincar de Corfebol. E é nosso sonho também, Michel, introduzir o Corfebol dentro das Vilas Olímpicas, ok? Contamos com a bênção para a realização desse sonho. Cara, já tá abençoado, de uma forma aqui bastante litúrgica e talvez até equivocada, mas já está autorizado. A gente pode fazer uma clínica, pensa em fazer alguma coisa que apresente essa modalidade, não que ela não seja conhecida, mas que apresente essa modalidade nas Vilas Olímpicas. As portas estão abertas, cara. Isso aí você pode ter certeza que eu sou apenas, hoje, na função de gestor público, que viabiliza essa interação entre o ambiente prático e a política pública esportiva. Então, eu preciso dessas iniciativas para que a gente possa fomentar ainda mais a prática esportiva e diminuir, né, essa evasão, essa diferenciação de meninas na prática de projetos esportivos. Isso também foi um gap observado nas Vilas Olímpicas. Temos ainda um parceiro, né, junto à subsecretaria, que uma das metas era mitigar, diminuir a diferença entre número de alunos e alunas, né, matriculados do sexo feminino e matriculados do sexo masculino, porque havia uma discrepância. E a gente conseguiu estimular, fazer um trabalho de conscientização junto aos coordenadores, inserir modalidades que sejam atrativas, para que a gente pudesse ter essa maior quantidade de alunos. Você vê que as informações elas se coadunam, né? Elas se complementam, porque era uma realidade na comunidade que você apresentou o seu trabalho, o seu projeto, e aí quando você olha para o lado, acontece o mesmo problema em outros espaços e outros equipamentos, e eu tenho certeza que em outras comunidades também. Isso. E importante também, Michel, eu estou colocando para você, porque o Corfebol que você conheceu em 1998, que foi o mesmo Corfebol que eu conheci, né, e do Renato, né,
com esse trabalho de 22 anos, eu fui desenvolvendo outras formas de jogar Corfebol, tá? Então, o Corfebol hoje é muito que nós estamos fazendo através de cursos, palestras, né? Viajamos o Brasil inteiro, inúmeras matérias na TV, Michel, né? Por exemplo, a maior matéria de esportes da Ana Maria Braga é com o Corfebol brasileiro. A Ana Maria Braga me deu essa possibilidade ao saber do trabalho que eu fazia na rua Dias da Cruz, né, na área de lazer do Meia, quando eu coloquei uma criança cadeirante para jogar Corfebol com um mandante. Eu nem sabia que a mãe da criança era repórter do Jornal Globo. Ela fez uma matéria de meia página sobre o Corfebol, sobre o esporte da família. Foi o título lá bem grande, enorme, em letras garrafais. E isso foi parar na produção da Ana Maria Braga. E a Ana Maria fez esse convite, né? 16 minutos ao vivo falando de Corfebol. Então, assim, eu vejo que o Corfebol, hoje, né, ele é muito mais inclusivo do que já era. E possibilitar a inserção da mulher, da menina, né? Em 1902, na Holanda, foi esse o objetivo do Nico Bruckhagen. E é esse a nossa proposta, trazer a mulher, trazer a menina e todos. Por isso te retiramos essa regra do homem marca homem, mulher marca mulher. Todos podem marcar todos. Você sabe, Michel, qual é a maior dificuldade em jogar Corfebol? Não é arremessar a bola a 3,5 metros de altura na cesta. Inclusive, nós temos os postes colocamos em diversas alturas. Nós temos a altura 3,5 metros, 3 metros, 2,5, 2 metros, 1,5 metro. Com isso, você consegue ter crianças, adultos, jovens, pessoas de baixa estatura, pessoas de grande estatura. Por exemplo, você, né? Você é um jogador de basquete, né, Michel? Você psicologicamente vai falar, a altura de 3,5 metros para mim é uma grande vantagem. Pode até ter, não sabemos. Temos que colocar o Michel para jogar. Mas... Não. Meu esporte é água, cara. Meu esporte é água. Eu sei. Vamos falar disso. Então, assim, o Corfebol hoje eu vejo como uma ferramenta de trabalho, tá? Uma ferramenta pedagógica que todo profissional de educação física, todo educador deve ter o conhecimento. E é jogando que a gente se apaixona por essa modalidade, né? Tanto é que tivemos muito sucesso dentro do sistema prisional, ressocializando os detentos, né? Inserimos a regra do palavrão, ou seja, no Corfebol brasileiro não pode falar palavrão, é pênalti. O pênalti é o lance livre do basquete e todos os jogadores efetuam um ponto. E aí acontece sempre umas situações engraçadas, Michel. Quem chega para jogar a primeira vez Corfebol, às vezes ao efetuar o ponto, fica muito feliz, né? E vai extravasar, acaba falando palavrão. Aí eu marco o pênalti imediatamente. E às vezes o 1-0 vira 10-1, né? Então é muito engraçado, né? Então, o Corfebol deve ter sido uma experiência, desculpa te interromper, mas deve ter sido uma experiência singular no sistema prisional, né? Eu imagino que o cara não xingar ali dentro deve ser quase que uma tortura para ele, penso eu, né? Sim. Inclusive, Michel, nós fazíamos sempre rodas de conversa, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o psicólogo Dr. João Delfim Nadaz, foi ele que nos possibilitou a introdução. Ele tinha um projeto chamado Vida, foi ele que possibilitou levar o Corfebol, né, como instrumento de ressocialização. Os detentos, né, claro, muito agressivos, né, facções, aqueles problemas que a gente conhece, né, mas vivenciando lá dentro o mundo deles, eu pude observar que o palavrão a entonação do palavrão era o início do conflito. Então, eu inseri essa regra para tentar, né, fazendo uma experiência, para ver se ia diminuir o conflito. E eu consegui. Depois que a gente já estava com 2 ou 3 aulas de Corfebol, né, uma convivência assim de 10 dias, né, mais ou menos, a gente conseguia introduzir palavras positivas. Amor, amizade. Eu tinha um quadro da positividade e antes de começar o jogo, cada um falava uma palavra positiva. E na hora de comemorar, né, era muito engraçado. O detento falando amor,
paixão, amizade, companheirismo. Então, nós fomos gradativamente levando uma informação diferente para esses detentos, né? Inclusive, Michel, infelizmente, o sistema não regenera, né? Muitos, por falta de oportunidades, né? A grande maioria, acabam, infelizmente, voltando para o crime, né? E eu deixei até de ser assaltado por causa do Confebol, por ser reconhecido por causa do Confebol, né? Então, você vê que o resultado foi positivo. Foi uma nova graduação para mim. Eu mudei muito como Marcelo Soares, como profissional de educação física e como Marcelo do Confebol. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque ali eu consegui desenvolver inúmeras formas de jogar Confebol, principalmente com esse público, né, de pessoas excluídas, pessoas agressivas, né? Então, o Confebol, ele é também uma ferramenta terapêutica. Pessoas que têm essa dificuldade têm que jogar Confebol. E diretamente beneficiando, Michel, ao handball e ao basquete. É comum, é natural, todos confundam o Confebol com basquete e até acham que o Confebol é uma variação do basquetebol, quando, na verdade, é uma semelhança em alguns fundamentos, ok? Então, o Confebol, ele funciona diretamente, assim como o futsal funciona para o futebol de campo, o Confebol, ele funciona, um Confebol mais rápido, mais competitivo, ele vai beneficiar o handball e ao basquetebol. Ainda tivemos uma experiência maravilhosa com um jogador Baby, Rafael Baby, quero mandar um abraço para ele também, foi o primeiro jogador de basquete profissional a jogar Confebol e se divertir muito, né? E aí ele falou, Marcelo, eu estou maravilhado com esse jogo, porque aqui eu tenho que reaprender, né? Marcar sem usar o corpo. Então o Confebol, ele quebra esse paradigma que marcação é contato físico e que contato físico é marcação. Então, a maior dificuldade do Confebol é aprender a marcar sem encostar no adversário, tá bom? Vamos lá, Renatão, primeira pergunta aí. Vamos sabatinar o nosso amigo agora. Vamos lá, Michel. Em relação a Vilas Olímpicas e as suas ações, é notório, né, que os alunos que frequentam as Vilas Olímpicas, né, não sei se é porque eu também já estou nesse campo já há algum tempo, eu noto que os alunos que frequentam os projetos, as vilas, parece que eles têm um rendimento diferenciado nas escolas. Em relação às ações que a Vila Olímpica proporciona, o que você tem um pouco a dizer aí para a gente em relação ao rendimento escolar dos alunos? Os alunos estão, pelo que eu percebo, eles melhoram, né, significativamente. Talvez essa questão do esporte esteja estando mais presente na vida deles, faz com que eles melhorem essas questões das notas escolares. Eu queria que você entrasse um pouco nesse campo aí, para a gente estar dizendo alguma coisa para o público que está assistindo a gente aí. Manda aí. Boa pergunta, Renato. Você me dá a oportunidade até de divulgar a produção acadêmica, né, que nós tivemos aí, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que é uma grande parceira da Subsecretaria de Esporte e Lazer, porque entendemos que o esporte e a educação são irmãos, assim como o esporte e a cultura também são irmãos, o esporte e a saúde também são irmãos. Então, entendemos que a produção de conhecimento nessa área seria fundamental para dar sustentação a esse tipo de questionamento e dúvida que paira sobre aquelas pessoas que ainda não acreditam que o esporte é uma ferramenta potencializadora do sistema educacional como um todo. Então, nós tivemos aí um trabalho piloto, um projeto chamado VIES, que é a abreviatura de Vilas e Escolas, né? E avaliamos o rendimento no conselho de classe desses alunos que tinham experimentações em algumas vilas olímpicas e escolas que não tinham experimentações em algumas vilas olímpicas. E
a surpresa foi, não uma surpresa desagradável, pelo contrário, nós já imaginávamos que poderíamos ter alguma melhora, mas nós não imaginávamos que seria tão significativa assim, mesmo a gente não utilizando aí modelagens estatísticas para poder validar essa diferença estatística ou significativa, mas o rendimento no conselho escolar, né, dessas crianças saiu de insuficiente para muito bom. Todas as crianças que tiveram a experimentação com o esporte na Vila Olímpica saiu de insuficiente para muito bom. Não é coincidência, é claro, isso é fruto de um processo integrador entre a escola e o esporte. Aí você vai me falar, poxa, mas é engraçado que, às vezes, aquele aluno que faz educação física na escola, ele não tem um rendimento tão esperado, como esse que participou da Vila. É possível que aí a gente tenha que encontrar, não fazendo crítica ao professor da escola que dinamiza a educação física, mas talvez a gente precise repensar alguns formatos de entrega dessa modalidade esportiva para essas crianças. Talvez, eu estou aqui elucubrando, mas a inserção do Coferbol como sendo uma atividade presente nas aulas daquele professor poderia tornar essa aula tão atrativa quanto aquela atração que ele sente fazendo atividade na Vila Olímpica. E as Vilas Olímpicas acabaram se tornando uma extensão da escola. Então, talvez eu tenha até crianças que não sintam satisfação, prazer mesmo em fazer a educação física no ambiente escolar, mas fazem na Vila Olímpica. Ou seja, aí não há uma concorrência entre a Vila Olímpica, nada disso, não é esse a proposta e muito menos é a minha intenção nesse comentário. Mas nós sabemos que quem dinamiza a atividade agrega mais ou menos a vida daquela pessoa que está sendo impactada. Nós fomos alunos da mesma universidade e tenho certeza que nós tivemos professores que impactaram de forma diferente as nossas vidas, concorda? Então, assim como eu fiz uma homenagem agora no Dia dos Professores e eu tive que resgatar minha professora do Gissone, porque eu fui aluno do Gissone, minha professora do Gissone, lá na 4ª, 3ª e 2ª série, cara, tia Nádia, eu ia falar, esqueci o nome dela, a tia Nádia, cara. Então, assim, como a tia Nádia impactou positivamente a minha vida e que me fez relembrar dela no dia 15 de outubro de 2020. Bicho, isso é surpreendente. Então, quando a gente encontra um professor que na Vila Olímpica ele está motivado, que ele entende a sua importância no processo educacional, esportivo, social, ele transforma a vida daquela criança e, consequentemente, essa criança vai ter um rendimento mais satisfatório na escola. Então, eu não consigo mais dissociar essa questão da criança que pratica esporte, seja estando ela na Vila Olímpica ou não, do processo educacional. Então, uma das missões, né, uma das tarefas que todo dia a gente debruça na secretaria é justamente essa conversa. Lógico que no momento, em virtude da pandemia, não é uma realidade, mas temos um dado de se temos crianças matriculadas na Vila Olímpica que não está na escola por algum motivo, se temos esse dado, faça o processo de interlocução, utilizemos aí a nossa equipe, que nós chamamos de equipe multidisciplinar, que também tem uma responsabilidade, um impacto extremamente significativo, são os pedagogos, os psicólogos e assistentes sociais, são 3 profissionais de extrema relevância e que estão ao lado dos professores de educação física, dinamizando essas atividades. Então, aí você começa a falar assim, poxa, mas será que eles fazem tudo isso?
Não, porque se eu tiver uma Vila Olímpica que está com um aspecto não muito agradável, o aluno reclama. Então, ele cobra do coordenador, cobra do professor que a limpeza aconteça. Isso a gente tem que cobrar também para que as empresas que prestam esse serviço executem da melhor maneira possível. Ou seja, gera aí um círculo, né? uma cadeia produtiva positiva para que essa criança se sinta bem fazendo atividade naquele espaço. E isso foi uma preocupação que nós tivemos quando iniciou a pandemia. Imagina, temos hoje 26 equipamentos esportivos distribuídos em diferentes regiões do município do Rio de Janeiro. É possível que um processo onde o isolamento social tenha sido uma estratégia do país inteiro e de outros países para mitigar a propagação do vírus, nós também colocamos as crianças dentro das casas e elas perderam aquele contato com a vila e com o esporte. Isso trouxe para nós uma preocupação muito grande. Assim, como que a gente vai reverter esse quadro? Então, a nossa busca principal foi criar encontros, mesmo que sejam encontros virtuais, com essas crianças, com esses adolescentes, com esses adultos, né? Com crianças que tinham uma rotina semanal de frequentar aquele espaço para fazer atividade, para que ela não se dissocie, para que ela não se desligue disso, até para poder estimular que ela continuasse, quando tendo oportunidade, de assistir às aulas também utilizando os recursos tecnológicos. Então, eu entendo que o esporte, a atividade física, a educação física, ela não é o fim, mas ela é o meio, ela é um processo de ligação entre a escola, as crianças, a comunidade, a sociedade, para fazer isso de uma forma muito mais completa e ampla. Então, isso, de fato, me enche de orgulho dizer que, na pandemia, nós não fechamos nenhuma Vila Olímpica, né? Ou seja, os contratos se mantiveram ativos. É óbvio que o município do Rio de Janeiro passa, assim como outros municípios da federação, por um problema orçamentário. Isso não veio de agora, não foi causado pela pandemia. Isso vem de longa data. Então, ter eficiência na gestão desses contratos para manter, principalmente, o vínculo desses profissionais, era uma forma da que a gente encontrou, foi uma forma, né, que a gente encontrou de manter essas pessoas conectadas aos professores e, consequentemente, às Vilas Olímpicas. E aí, no dia 21 de julho, após processos de flexibilização instituído pelo Comitê Científico da cidade do Rio de Janeiro e definido pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nós retornamos com as atividades presenciais. Elaboramos um manual de retorno, um manual que foi publicado no Diário Oficial, um manual de regras de boa convivência, com regras de ouro, com relação a distanciamento, número de alunos por turma, higienização e etc. Entregamos esse manual, fizemos esse manual a várias mãos, porque os professores, os coordenadores opinaram, pegamos sugestões desses profissionais, porque vivem diariamente, porque isso é uma informação muito louca, né? O subsecretário de esporte, ele é professor de educação física. Pô, mas o cara não sabe como funciona a Vila Olímpica. Peraí, não pode. Eu tenho que saber a realidade da Vila Olímpica. Então, se eu não estou diariamente na Vila Olímpica, o professor está. Então, ele vai me dizer, olha, isso aqui funciona desse jeito ou não funciona desse jeito. Então, nós criamos um documento que empoderou esses profissionais. Ou seja, dar voz a quem tem voz para que a gente possa, então, replicar positivamente essa atividade que foi desenvolvida na Vila. E, graças a Deus, hoje, 22 equipamentos com os contratos plenos, ativos e funcionando e atendendo a comunidade. Sabemos que a preocupação com relação
a contaminação é grande, por isso que a gente sempre procura orientar que os alunos cumpram as regras, mantenham o distanciamento nas aulas. As aulas são orientadas a serem realizadas sempre em ambientes abertos, evitando as salas de aula, justamente para que a gente tenha uma maior circulação de ar. E isso fez com que a gente começasse a mudar um pouco o comportamento, principalmente no aspecto social e psicológico, porque parece que a gente fica muito preocupado com a questão puramente fisiológica, mas não que fisiologicamente ela não seja importante, mas psicologicamente e socialmente é tão fundamental quanto. Então, a gente mantém essas pessoas tendo contato com outras pessoas é fundamental e para mim, é de uma satisfação muito grande. Certeza. Renato, é importante também frisar, né? O nosso querido amigo Michel, né, sendo profissional de educação física, né, à frente da secretaria. Né? Já temos exemplos aí de outros governos, de outros estados, pessoas que não têm nada a ver com esporte, com educação física, né, nas secretarias. E aí a dificuldade ainda é maior. Né? Então, quando a gente tem um profissional como o Michel à frente, né, o sucesso é inevitável. Claro, tem problemas, tem desafios, tem demandas, né? Como o próprio Michel colocou aí no início, né? Estar do outro lado é muito diferente, né? Quando a gente entra na esfera política, né? Às vezes a gente se depara, né, Michel, com muitos desafios, né? E às vezes isso aconteceu comigo dentro do sistema prisional, né? Quando eu fui trabalhar no sistema, ainda o filme Tropa de Elite ainda não tinha sido produzido, né? E quando eu vi o filme, voltou em mim, né? Voltou a memória todos os problemas que eu passei dentro do sistema, né? Pessoas que não queriam o Corfebol dentro, pessoas que queriam outra modalidade, né? Eu tive que... a conquista dos detentos foi algo gradativo, né? Isso varia de pessoa para pessoa, então foi um processo lento, né? Então, quando eu vejo o Michel falar com tanta propriedade, com tanto amor, né? Eu vejo aqui ainda aquele colega de turma, né, de faculdade, de Castelo Branco, sorrindo, morrendo de rir com a minha performance na piscina, né? Eu me lembro nas aulas de judô com o mestre Chuno, né? Teve uma vez que o mestre Chuno, o Michel não deve lembrar disso, mas eu lembro, porque eu fiquei em dupla com o Michel, e aí o Chuno virou para mim e falou assim: Marcelo, eu sou Togari. Eu falei: pô, mestre, eu sou Togari no Michel? Só tá de brincadeira, né, mestre? Olha o tamanho do cara. Aí eu chegava no pé do ouvido do Michel e falava: faz o corpo mole aí, cai, simula. E aí o Michel caiu, né? Eu falei: quero nota 10 aqui, porque eu derrubei o cara. Eu sou o cara. Não sabia nada de judô. Derrubou de pão, né? E o Michel sempre ajudando muito, um grande amigo, um grande parceiro. Então, Michel, você está de parabéns aí quando você coloca com tanto amor e propriedade esse trabalho que você realizou, né? E que eu quero que tenha continuidade, porque também, Michel, um dos grandes problemas nossos na política, né, é a não continuidade do que está dando certo, né? A questão política muitas vezes atrapalha isso, né? Quem chega não dá continuidade ao que está dando certo. E isso tem que acabar no Brasil, no mundo, né? Isso tem que acabar. Se está dando certo, pode aperfeiçoar? Pode, mas dá continuidade, não retire. Eu já passei isso inúmeras vezes em diversos projetos sociais, né? Mudanças e o Corfebol não continuava. E todo o trabalho que nós tínhamos, né? Muitas vezes eu não podia falar né, os bastidores, as crianças me perguntando: poxa, não vai ter mais Corfebol, não vai ter mais aquele trabalho que você fez, e o trabalho era colocado por água abaixo.
Tá? Marcelo, eu acho, cara, assim, eu fico lisonjeado, envaidecido aí pelas suas palavras, os seus comentários. Lembrar, eu tive aqui uma crise de riso, lembrando aí das aulas de judô, e é sempre bom, né, porque dá uma desopilada, e isso faz um bem tremendo para a saúde. Assim, eu acho, cara, que todo profissional de educação física ele tem condições certas, aí, condições totais de assumir o cargo que hoje eu assumo, que hoje eu estou, né? Eu acredito que essa capacidade de pensamento gerencial, essa capacidade de análise um pouco mais ampliada, essa capacidade de relacionamento interpessoal, porque a gente tem essa percepção de que a política ela está muito distante da sociedade, mas eu acho que não. Eu acho que a política ela está muito presente, ela é a sociedade. Então, quando a gente se empodera desse processo, fica mais fácil a gente entender o que é melhor. A gente ainda fica muito numa perspectiva de que se isso aqui é bom é porque eu estou tendo algum benefício, porque eu estou sendo beneficiado diretamente, e a gente precisa transformar isso, elevar a nossa sociedade para um patamar diferente. E dessa forma, a gente precisa se apropriar desse conhecimento político. Não tem como eu chegar e conversar com vocês, falar assim, meus amigos, poxa, eu tenho aqui um candidato a vereador, eu tenho minha intenção a votar no meu prefeito, você tem... Não, eu não gosto de falar de política, você não pode fazer isso. Ah, mas eu estou cansado. Tudo bem, você pode estar extremamente cansado com esse processo que se instaurou na nossa sociedade, mas é necessário que a gente discuta para que a gente possa melhorar justamente esse processo que hoje nos incomoda, não é? Então, eu acho que é essa transformação que a gente precisa. E ser professor de educação física, estar à frente da Subsecretaria de Esporte, eu diria, eu acho que deveria ser um desejo de todos os profissionais de educação física. Eu ficaria extremamente feliz se por algum motivo eu não esteja na secretaria o ano que vem, que assuma um colega e que, por mais que eu não tenha estudado com ele, mas que ele seja da profissão, para que a gente possa dialogar, para que eu possa dizer para ele, olha, pontos positivos, fragilidades, o que pode ser melhorado, porque assim a gente vai fazer. E eu não estou fazendo isso não é por vaidade pessoal, é para a gente poder crescer a educação física, né? A educação física no Rio de Janeiro. Poxa, o Marcelo e o Renato falaram aqui brilhantemente no início. Professor Chuno, professor Dudu Cossenza, professor Maravalho, professor Valci, professor Sérgio Tavares, professor Carlos Batista. Quantos nomes que a educação física tem no Rio de Janeiro? Cara, vamos lá, galera, vamos sacudir, né? Fazer a limonada do limão, mexer o fundo, e talvez eu ainda tenha esse brilho nos olhos e fale com tanto amor da educação física, assim, porque é a minha paixão. Eu fiz uma outra graduação depois, gosto dessa área, principalmente na área da administração, que foi a propaganda e marketing, gosto disso. Cara, mas a educação física é minha essência. Minha mãe me botou na natação quando tinha 5 anos de idade, me botou no judô com 7 anos de idade, aí eu tinha que fazer. Eu tinha uma rotina, bicho, que era assustadora. Hoje, às vezes, eu penso e falo assim, cara, mas eu também nadava, estudava, tinha que brincar na rua, né? Porque morador de Bom Gosto, tu não brincar na rua, meu irmão, quando tu aparecer, rouba tua linha de pipa, rouba tua pipa, rola tua boca de gude, né? Nego perde chinelo, meu chinelo, se não voltasse sujo e arrebentado, eu não brinquei na rua. Então, esse tipo de coisa era da minha infância, isso estava presente na minha infância, que a gente precisa, de alguma forma, e o esporte fez isso, participou diretamente na minha formação, e eu falo com muita paixão mesmo. Isso eu acho que todo mundo que conversa comigo e me escuta falar um pouquinho de esporte, esse cara gosta do que ele está fazendo, gosta do que ele está falando. Eu considero, né, Michel, que nós fomos privilegiados, né, com os nossos professores na Universidade de Castelo Branco. O currículo hoje mudou muito, né? O currículo mudou muito, é muito diferente do que era quando nós estávamos na graduação. Mas esses mestres da Castelo Branco, né, naquela geração de 1996, né,
foram muito... nós temos muito da formação, né, deles. Né? Por exemplo, as minhas aulas dentro do sistema prisional, eu tentava, Michel, imitar o nosso querido amigo mestre Carlos Batista. Né? Vem. Era assim que eu começava a abrir as minhas aulas dentro do sistema. Né? Dentro do sistema feminino, né? Chamando, né? Decorando os nomes. Né? Mestre Maravalho sempre teve uma memória muito boa, chamava todo mundo pelo nome. Né? E quando não chamava, era senhorito ou senhorita. Né? Então, assim, a gente teve o privilégio de ter mestres que nos inspiraram. Né? Feliz de quem foi aluno desses mestres que você citou aí, tenho grande carinho, grande emoção, né? E estamos resgatando, pouco a pouco, aqui no canal Confebol Brasil, a visita deles. Já tivemos aí Mestre Maravalho, né? Tivemos também o Ricardo do handball. Então, assim, a gente está trazendo muita gente legal. Ricardo foi meu colega quando lecionamos juntos na Faculdade Maria Tereza. Eu e Ricardo trabalhamos juntos lá. Pô, é uma honra para mim, né, cara? Sair da graduação, buscar alguns cursos de pós-graduação, me permitir trabalhar. Trabalhei na Castelo Branco. Para mim foi um sonho realizado, ter sido aluno do colégio e voltar anos depois e trabalhar na Universidade de Castelo Branco foi uma honra, foi um prazer, foi uma satisfação muito grande. Então, é isso, né, cara? A gente precisa valorizar essas peças únicas que fizeram parte da nossa formação. Não vou deixar de citar Dr. José Riso. Riso que me fez passar por situações maravilhosas. Eu acho que nessa época eu já estava fazendo à noite, eu já saído da manhã. Né? Foi o inverso. Porque eu comecei na manhã, eu comecei de manhã e depois mudei para a noite. E não foi? O Renato foi comigo à noite também, Renato? Algumas matérias de fazer à noite, não era? Fazia à noite. E eu não sei se você recorda, eu sentava muito atrás, algumas vezes você chegava atrasado, é natural, né? E você sentava perto de mim. Eu não entendi esse comentário. Foi uma pichotada, né? Você chegava atrasado, sentava atrás. Uma pichotada, né? Disciplina vinha de uma outra. Eu sempre chegava atrasado, né? Porque eu tinha que entregar a correspondência. E às vezes eu chegava, principalmente na aula de judô, né? Eu chegava sem kimono, né? Aí o mestre Chuno falava, vou te dar uma falta. Aí eu pegava o kimono emprestado, né? Tinha situações muito engraçadas. Natação, né? Uma vez eu fui competir, se eu não me engano, acho que era a aula do professor Wagner. Eu não me lembro. Eu fiz um período com o professor Wagner. Teve uma parte que foi com o Márcio, depois foi com a Márcia, depois teve o Wagner. Foi. Mas eu me lembro que a gente foi fazer uma competição e você estava eu estava do teu lado. Eu falei, o cara, olha o braço do cara, não dá não, eu vou ter que imitar Ricardo Prado aqui, eu tenho que melhorar a minha flutuação. Eu era horroroso, né? Eu estava no meio, o Michel já estava voltando na piscina. A natação, modéstia à parte, era uma modalidade na qual eu me saía bem, eu diria assim. Não falando, né? Mas era muito divertido. Era muito divertido. Salvamento também. Eu falei, vou salvar o Michel, vou nada. Fui salvar a Sheila, que era o metro. Inclusive, coloquei a professora Sheila para beber água, né? Coitada dela. Foi a primeira mulher na vida acadêmica a conseguir falar debaixo d'água, porque eu apertei o pescoço dela e ela começou a beber água. E aí ela começou a proferir palavras assim, não muito bonitas, debaixo d'água, e as bolhas subindo. Né? E aí, quando nós recortamos, eu comecei a rir. Né? E aí tive que ensaiar. Não tem como, né? Eu nadei
pô, desde os 5. Então, pô, eu entrei na faculdade com bolsa por conta da natação. Porque eu tinha sido aluno do colégio, e aí, quando eu vou para a universidade, eu vou com bolsa por conta da natação. Ali eu vou até, acho que o 4º período, eu tinha bolsa ainda, e aí depois eu parei de competir, já não estava cansado já daquela rotina de competição, e aí eu perdi a bolsa e tive que continuar, não podia abandonar a faculdade ali no 4º período. Mas foi bem legal, cara. Foi uma experiência, puta, bem legal. Foi ali que eu conheci o professor Riso, que eu fui para o grupo de estudos dele em medidas e avaliação. Não é? Não sei. Renato, você também participou desse grupo de pesquisa de medidas? Foi, professor Riso era nosso mestre e depois Cláudio Diel, medidas 1 e medidas 2. Isso, Claudiel também que fazia parte do grupo de pesquisa. Mas tinha mais, não tinha, Renato? Medidas era esses dois aí, Claudiel Não, e professor Riso. Tinha mais gente aí, que a gente, da nossa turma, nesse grupo de estudo, não tinha? Nesse grupo de medidas e avaliação? Agora tu me pegou esse tempinho, meu amigo. Eu não fiz parte porque eu tinha medo. Já estou com um pouco cabelo. O Renato, além de careca, está ficando sem memória. Tá vendo? Renato Quer me deixar numa saia justa, hein, Michel? Pô. Não. Mas doutor Riso, Michel. Eu lembro. Eu sei exatamente quem fez parte desse grupo de pesquisa. Doutor Riso era fantástico, né? Eu tive experiências memoráveis com ele, né? Nossa, eu me lembro que ele, uma vez, teve um grupo da turma que resolveu, quando eu escolhi o projeto Corfebol, porque quando eu entrei na faculdade, Michel, eu entrei para trabalhar com futebol, tá? Cheguei a trabalhar com futebol, fiz estágio nos grandes clubes, nos pequenos clubes, mas depois eu comecei a entender os bastidores do futebol e comecei a me decepcionar, né? Talvez hoje, com mais idade, mais experiente, eu tivesse mais jogo de cintura. Naquela época eu não tinha tanto jogo de cintura. Então, a política, tá vendo? Me faltou naquela época um jogo de cintura político, né? Talvez hoje eu estivesse trabalhando com futebol. Mas Dr. Riso foi um dos grandes incentivadores do meu projeto do Corfebol, tá? Inclusive, foi ele que me deu as primeiras informações, porque ele conhecia o Corfebol da Espanha, né? Ele tinha algumas regiões na Espanha que praticavam Corfebol. E ele, quando nas viagens dele, né, nos congressos, foi ele que me deu as primeiras informações e me incentivava muito. Eu tive uma dificuldade muito grande em fazer a minha monografia, porque eu não tinha uma literatura que falasse especificamente do Corfebol. O que eu tinha eram informações verbais, né? Eu tive muita ajuda do professor Maravalho, eu tive muita ajuda do professor Guilherme Pacheco, da Universidade Gama Filho, tá? Da professora Iara, também da UERJ. Alguns mestres que vivenciaram o Corfebol na década de 80 foram me dando informações. E o mestre Riso, e também mestre Manuel Tubino, tá? Do qual eu tenho que mandar um abraço aqui para o Fábio Tubino, grande amigo, filho do... Né, os irmãos Tubino, também tive o prazer de conhecer o Léo Tubino, né, que trabalha mais com a parte de turismo esportivo, mas o mestre Manuel Tubino, ele também, junto com o Riso, foram os dois orientadores do meu TCC. E eu me lembro que uma vez eu não consegui cumprir com a agenda, né? Ele marcava na agenda, o Riso, né, a disponibilidade dele, e eu faltei, né? E aí eu, nas minhas andanças pelos corredores da Castelo Branco, eu dei de cara com o mestre Riso. E aí eu falei, meu Deus, eu não fui na reunião. E aí eu entrei na primeira porta, né? Só que a primeira porta era o banheiro, e não era o banheiro masculino. Eu entrei.
E ele entrou atrás e falou: a próxima vez que você furar comigo, nunca mais irei lhe orientar. Né? Eu me lembro também que eu cheguei com uma folha de caderno e ele não gostou, ele não gostava, né, do espiral ali, né? Ele queria tudo digitado, amigo, nas normas da BNT. Tá? Então, tudo que eu tinha que escrever, eu tinha que digitar, imprimir. Quando eu vinha com a minha letra numa folha de caderno, ele falava: você não fez marketing com Tofia, não? E era assim, era aquela bronca pedagógica, né? Fumava. Bota pedagógica nisso, né, meu irmão? Era um grande mestre. Minha homenagem também a mestre Riso e mestre Manuel Tubino. Inclusive, Michel, eu fui a última pessoa, uma das últimas, mas acho que fui o último, a encontrar com o mestre Manuel Tubino. Tem um vídeo meu, Corfebol e Manuel Tubino, e ele, no dicionário Tubino do Esporte, ele colocou o verbete Corfebol em minha homenagem. Então, foi o grande presente que eu tive do mestre Manuel Tubino. Um abraço a todos, saudosos mestres. Vamos lá, Renato. Mais uma pergunta aí para o nosso amigo Michel. Vamos lá, vamos focar aqui no nosso assunto da gestão esportiva. Tem uma dúvida aqui em relação à parceria das Vilas Olímpicas. Vamos ver o que o Michel tem a dizer para além das Vilas Olímpicas. Deixa eu colocar uma situação. A gente sabe que quando o assunto é Vila Olímpica, volta e meia aparece um aluno despontando, né? A gente tem até aí exemplos desse Taça das Favelas, né? Teve jogador aí que a gente sabe que foi para o Fluminense, eu acho que hoje em dia nem está. Agora me falha a memória aqui o nome do rapaz. Mas a gente sabe que volta e meia nas Vilas Olímpicas a gente descobre um talento. Será que o Michel teria a dizer sobre parcerias de Vilas Olímpicas? O que a gente pode aproveitar dessa nossa riqueza para além das Vilas Olímpicas? Vamos lá, Michel, é contigo aí. Então, Renatão, essa questão da descoberta de talentos, né? Essa questão de aparecer potenciais talentos esportivos no cenário da política do esporte dentro das Vilas Olímpicas, ou seja, dentro dos espaços públicos, para a gente é de uma felicidade muito grande. Por quê? Quando um aluno, um atleta que é oriundo de uma Vila Olímpica, eu tenho casos de atletas do atletismo que treinaram na Vila Olímpica do Mato Alto, que treinaram na Vila Olímpica em Santa Cruz. Nós temos aí uma responsabilidade também muito grande e a demonstração de que esse é um projeto que deu certo e que dá certo, né? Quando a gente fala de parceria, as confederações podem olhar mais perto, através de suas federações, né? Sempre que a gente pode, a gente estabelece aqui uma parceria entre as federações esportivas para que esses atletas possam, de alguma forma, ascender nessa carreira esportiva. Então, a gente tem atletas na Vila Olímpica da Mangueira, por exemplo, que são nadadores de águas abertas, que participam de competições como o Rei e Rainha do Mar, que têm resultados satisfatórios. Nós temos alunas de ginástica olímpica na Vila Olímpica do Grape, que dão um verdadeiro show. Ou seja, por mais que não seja o foco principal da Vila Olímpica formar atleta, a gente sabe que quando você tem uma criança com potencialidades que poderão surgir dali um atleta de excelência, para a gente é muito satisfatório isso. E, consequentemente, se eu tenho essa oferta aumentada, a chance de ter mais atletas descobertos também se torna maior. Então, assim, o que eu percebo, Renato, que por conta daquela fala que eu tive anteriormente, de que o esporte no Rio de Janeiro
precisa se fortalecer, talvez seja nesse sentido, entendeu? Nós temos uma parceria, por exemplo, com o Clube Regatas do Flamengo, que ele antes da pandemia, lógico, eles estavam utilizando as Vilas Olímpicas para fazer seletivas de crianças no futsal e no futebol de campo. Ou seja, é claro que a capilaridade, a chance desse clube, e aí você vai me falar assim, poxa, mas só o Flamengo? Não, nós não temos um contrato de exclusividade com o Flamengo, pelo contrário, foi o único clube que nos procurou. Entende? Então, isso é que a gente precisa resgatar. Então, é possível que eu tenha alunos que fazem aula de atletismo que apresentam alguma potencialidade no judô, na natação, no karatê. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, aumentar a visibilidade, melhorar a nossa comunicação. Isso é um ponto que a gente pode debruçar e investir mais em comunicação e dar visibilidade a essas ações. Então, isso eu acho que é uma contribuição bem significativa da nossa parte em relação ao esporte de alto rendimento. Eu vejo que quando você coloca aí que apenas o Flamengo, né, procurou a secretaria, né, parabenizar o Flamengo. Eu tenho grandes amigos em todos os clubes, eu tenho um carinho, embora eu seja rubro-negro, né, de coração, é o meu time de coração, eu fiz muitos amigos, né, no período quando eu trabalhei com futebol, no Vasco, no Fluminense, né, no Botafogo, inclusive no Vasco da Gama foi o clube que foi o primeiro clube a abrir as portas para o CONFEBOL brasileiro, né? Fiz muitos eventos em dias, em ações sociais, ali na comunidade, na Barreira do Vasco, né? Então, o CONFEBOL, eu tenho um carinho enorme pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, porque abriu as portas para o CONFEBOL. E assim, eu fico triste, né? Porque os outros clubes também tinham que ter essa iniciativa, né? É gestão, né? Eu acho que aí é uma questão de projetos para que todos os clubes tenham, né, essa possibilidade, assim como o Flamengo, e não só os grandes clubes, os pequenos também, né? Porque eu acho que os grandes clubes eles estão localizados aonde? Na Zona Sul, né? Na Zona Sul embora o Botafogo esteja treinando aqui, né? Mas eu acho que os pequenos clubes também deveriam, como era no passado, né? Como era no passado. Me dói muito. Eu que trabalhei no América, né? Não tem mais o campo do América, é um shopping hoje, e a sede social do América também, hoje já, né? Parece que foi vendida. Eu trabalhei no América, eu visitei muitas vezes aquela sede, me dói muito não ver ali mais o América num lugar que eu trabalhei, que eu tive grandes alegrias, trabalhei com futsal, trabalhei com futebol de campo, né, no América. Então, assim, eu acho que isso tem que partir também dos clubes para que a gente possa ter uma melhoria nessa questão aí de atletas, né? Parabéns para a Vila Olímpica da Mangueira também, trabalhei também lá com o projeto, fiz um trabalho com o CONFEBOL lá há alguns meses, foi muito legal, foi muito divertido, né? Bom, Renato, a gente está encaminhando aí para o final da nossa live, vamos passar, ainda vou terminar a minha parte com um pequeno vídeo, né? Queria que você fizesse mais uma pergunta para o Michel e depois vamos passar as considerações finais para ele, né? Michel, eu queria também, antes de passar para o Renato, que você falasse, eu quero te parabenizar pelo evento que você organizou, o evento online, né? No 1º de setembro, eu participei como aluno, né? Foi maravilhoso, foi emocionante ver a Ana Moser, né, a professora Estélio, professora Carla Tavares, que já esteve aqui no canal CONFEBOL Brasil, né, mandar um abraço para a professora Carla Tavares. O professor Estélio também vai estar conosco, né, estamos só vendo aí a questão de datas, mas fala um pouquinho, né, fala um pouquinho de como foi a organização desse evento, foi maravilhoso. Iniciativas como essa tem que ser dado continuidade por quem estiver na Secretaria de Esportes e Lazer, ok? Parabéns. Eu estive presente online no Congresso. Fala um pouquinho desse evento que você organizou. Obrigado, Marcelo, pela audiência, né? Participando do nosso congresso. Foi o primeiro congresso que a Subsecretaria de Esporte e Lazer fez.
tivemos mais de 1.300 alunos inscritos e, por isso, utilizando a tecnologia, as atividades remotas permitiram uma capacidade muito grande de pessoas inscritas. Recebi, fico muito feliz mesmo, emocionado até, com quantos elogios eu recebi, não na minha pessoa, mas a secretaria recebendo os elogios pela organização, pela forma com que foi conduzido, pelo nível, fato, né, pelo nível dos palestrantes, dos professores que gentilmente cederam 1 hora do seu dia ali para poder bater um papo com as pessoas que estavam ouvindo, professora Bianca Gama, professor Silvio Teles, professor Luiz Antônio, os já citados por vocês, professor Carla Tavares, professor Estélio, isso, Ana Mose, o pessoal do IEE, sem contar a presença dos nossos presidentes, o presidente do Conselho Federal, Jorge Tenrio, o presidente do Conselho Regional, professor Rogério Mello. Isso fez que desse uma encorpada no evento de uma tal forma que eu só recebi elogios. Mais uma vez eu digo, não eu, pessoa física, mas a Subsecretaria de Esporte e Lazer. Espero, sim, poder produzir um evento como esse, da mesma magnitude presencialmente, se nós tivermos essa oportunidade. Estamos pensando em fazer até o final do ano mais um evento parecido como esse, não no formato de congresso, talvez, mas clínicas, e aí com temáticas diferentes, tendo mais dias de duração. Talvez isso atenda também a um público que não pôde ter participado naquele dia, mas consiga fazer, ou então em horários distintos, enfim. A gente tem aí alguns modelos, e eu venho do ensino, né? Eu venho dessa coisa da academia do saber, então eu acho que a gente tem que propagar conhecimento, é uma atividade laboral que eu desenvolvo com muito prazer. Ser docente do ensino superior é uma coisa que me dá muita alegria. Acho que eu passei pela docência na escola e no ensino médio, e eu digo que isso me deu uma cancha, me deu um respaldo muito grande para hoje poder bater papo com uma rapaziada, né, mais adulta. E aí a gente vai incrementando essa formação. Fico muito feliz do seu comentário, fico muito feliz aí pelo seu reconhecimento de ter participado do evento e ter elogiado ele. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso, né? E não posso deixar aqui de mandar um abraço para o professor Silvio Teles, né, que deu uma aula. A aula do Silvio, eu me senti na faculdade, né? Com o contexto histórico, contextualizando. Então, assim, foi muito bom o evento. E já te dou até uma sugestão, né, Opa. Michel? Eu estou reunindo aqui no canal Corfebol, embora o canal seja Corfebol, nós temos inúmeros temas e assuntos, e eu tenho conseguido reunir os esportes alternativos, Michel, tá? Que, claro, a nossa intenção é que esses esportes alternativos deixem de ser alternativos, se tornem tradicionais. Então, nós temos aí o Mambol, que é um esporte do Pará, genuinamente brasileiro. Nós temos o Tapembol, que é um esporte que beneficia diretamente ao futebol, principalmente aos goleiros, tá? A criança que jogar Tapembol, um goleiro hoje, até a nível profissional, ele pode fazer brincadeiras, treinamentos específicos, praticando Tapembol, que é um esporte também genuinamente brasileiro. Ou seja, tem muitos esportes aí que a gente pode reunir, né? E, de repente, você chamar esses profissionais, né, de educação física, né, né, claro, com certeza eu vou puxar a brasa para minha sardinha também, entrou o Corfebol também. Ou seja, você tem ali uma temática, né, de esportes alternativos e dividir esse conhecimento. Porque cabe a nós, Michel, levar para o nosso aluno, né, para os nossos alunos, atividades diferenciadas, né? Nada contra os esportes tradicionais, adoro todos, mas existe uma gama muito grande de pessoas que se excluem, que não se adaptam aos esportes tradicionais e que não conhecem os esportes alternativos. Então,
Se você abre uma oportunidade para que esses esportes alternativos se mostrem, né? Esses profissionais mostrem um pouco desse trabalho, né? E o que é mais interessante, Michel, é que esses esportes brasileiros já estão chegando na Europa, né? Nos Estados Unidos. Então, eu vejo que os esportes alternativos é uma nova chance, tanto para os educadores, quanto para as pessoas sedentárias, né, que estão aí doentes, né? A gente tem a questão da pandemia, nós temos aí crianças, né, com muitas horas em frente ao computador, nada contra, mas, né, tudo que é demais acaba ocasionando doenças. Crianças obesas, né? E os esportes alternativos é uma nova alternativa, sem ser redundante. Anotado. Pode deixar. Vamos lá, Renato. Última pergunta aí para o professor Michel, para depois a gente passar as considerações finais e o videozinho aqui do Corfebol, para que todos conheçam. É contigo, amigo. Vamos mais uma? Mais uma. Tá bom. Eu separei uma aqui sobre... para as pessoas que estão nos assistindo terem um conhecimento, né, maior sobre esses equipamentos públicos, para ele falar um pouco sobre a equipe multidisciplinar que está em volta dos profissionais de educação física. Por quê? Quando a gente olha a questão Vila Olímpica, o equipamento público, quando a gente olha por um viés assim da educação física, a gente pensa que é somente um professor ali, né, com os alunos. E a gente sabe que existe toda uma equipe que trabalha em conjunto. Que é quando acho que ele chegou a fazer um comentário anteriormente sobre a tal equipe multidisciplinar. Queria que ele colocasse mais especificadamente aí como que funciona essa equipe no equipamento público, para as pessoas que estão nos assistindo terem essa visão. Pode Fala aí, deixar. grande amigo Michel. Então, a equipe multidisciplinar ela é uma equipe que atua em conjunto aos professores de educação física nas Vilas Olímpicas. Então, elas têm uma carga horária também, assim como o professor, uma carga horária semanal, e que essa carga horária semanal é para fazer toda aquela atividade extra-aula. Então, eu tenho uma criança, ou um adulto, ou um jovem se matriculando na Vila Olímpica, e essa pessoa, né, seja de que característica for, ela pode estar fora da escola, ela pode estar vivendo um problema de conflito familiar, ela pode estar precisando de um apoio pedagógico, ela tem ali uma espécie de arcabouço para contemplar e complementar as atividades que são desenvolvidas pelos profissionais de educação física. Ela é uma atividade tão importante quanto a aula que o aluno participa. Então, nós entendermos a importância nos demonstra a capacidade multidisciplinar de atuação e através do viés esportivo. Então, de alguma forma, a gente percebe que não cabe mais uma ação isolada em nenhuma área de atuação profissional. Não existe um professor de educação física que trabalhe de forma isolada, porque a gente discute muitos temas transversais durante as aulas, que é necessária a participação de outros profissionais também. Então, se a gente já tem essa percepção e a gente já tem essa oportunidade de ter esses profissionais de qualidade atuando conosco, isso não pode se perder. Então, eu acho que cabe também espaço e presença para outros profissionais. Eu ia cometer aqui uma indelicadeza de citar os técnicos de enfermagem que também atuam nas Vilas Olímpicas e que são extremamente importantes, principalmente nesse processo agora de pandemia, verificando a temperatura corporal dos alunos que chegam à vila, fazendo um atendimento imediato junto ao professor ali, para o mal súbito que o aluno tenha. Enfim, Renato,
o trabalho na Vila Olímpica ele é muito rico, ele é muito amplo e ele tem uma profundidade e um impacto social muito significativo. Então, eu acho que quem não conhece uma Vila Olímpica, eu faço o convite aqui, dê uma procurada, a Vila Olímpica mais próxima da sua região, do seu bairro, faça uma visita, verifique o que está acontecendo lá de fato, se não tiver alguma coisa correta, nos sinalize, nos aponte, porque o processo é de melhoria contínua, né? A gente não pode, estamos falando de dinheiro público, estamos falando de verba pública, então é necessário que a gente dê uma espécie de transparência, né? Não uma espécie de transparência, mas que a gente dê aqui uma legitimidade, uma prestação de contas, é isso, à sociedade desse dinheiro investido na saúde, no esporte, no lazer. Né? Oi? Vocês estão aí? Marcelo. Caiu? Então, mas você me ouve, Michel? O microfone. Opa, eu tô. Vamos lá, Michel. Eu tenho 5 minutos para você. O espaço é seu. Fale o que quiser, Michel. Ok? Carta branca, amigo. Marcelão, manda o seu recado. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela oportunidade e momento prazeroso de bater esse papo. Para mim foi muito importante, é sempre um prazer conversar com amigos, falar de esporte e lazer, falar de educação, falar da nossa trajetória acadêmica, relembrar bons tempos. Fico muito feliz com o espaço cedido. Acredito que essa negação às questões políticas precisam ficar em segundo plano. Estamos passando agora por um momento de reflexão, necessitamos de uma intervenção pessoal direta. É muito importante que a gente pense bem, escolha, acredite na recomendação de um amigo, caso não tenha esse conhecimento político talvez tão aprofundado. Também não digo que sou um conhecedor da política brasileira, não sou, mas eu acho que a gente precisa empoderar a nossa sociedade em cima disso. Dia 15 de novembro é o momento de eleição, então vamos cumprir o nosso papel, vamos fazer cumprir com seriedade, com dedicação, garantindo ali intencionalidades positivas para as ações que a gente espera no futuro governo, numa futura gestão. Agradeço muito estar ainda à frente da Subsecretaria de Esporte e Lazer, espero continuar, caso não aconteça, também fico muito feliz pela oportunidade que tive, espero que o legado que a gente construiu nesses 3 anos de governo ele se perpetue e que a educação física, o esporte, o desporto, eu falo micro, na cidade do Rio de Janeiro, ganhe notoriedade e ganhe empoderamento. E nós vamos fazer isso acontecer. Somos nós que vamos entregar esse empoderamento na mão da sociedade. Se a gente quer uma sociedade que pense profilaticamente em relação à sua saúde, a educação física não pode ser dispensada. Nós somos um profissional da saúde, nós cuidamos da saúde das pessoas. Então, dessa forma, que a gente precisa não legitimar, porque nós somos legitimados para tal, mas fazer com que a sociedade reconheça isso em nós e nos empodere frente a elas. Eu acho que esse é um recado bem legal aí. Ok. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, Michel, que a gente também está fazendo a transmissão via Facebook, né? E nós estamos aqui com um grande amigo, o professor Luiz Carlos Miguelotti, lá de Petrópolis. Grande amigo, grande parceiro do Corfebol, fonte de inspiração profissional. E você também, Michel, você também é fonte de inspiração profissional. Um grande amigo, colega de faculdade, ocupando um cargo importante
né? Deixando o seu legado, né? Deixando toda a sua... aprendendo, ensinando. Eu acho que muito mais aprendendo do que ensinando, né, Michel? Né? Enfrentando esse desafio que é estar à frente de uma subsecretaria, né? E deixando o seu legado, né? O que é mais importante. E ainda te dou mais uma dica, né? Eu acho que você depois, tiver com tempo, tiver mais relaxado, né? Escrever um livro sobre essa tua experiência, né? Eu acho que você deveria... Você tem que colocar isso num livro, num artigo científico, não sei. Mas é uma dica que eu te dou, porque eu tenho certeza que você vai ter muita coisa a passar para os mais jovens, né? Para quem está iniciando na carreira. Mais uma anotada, tá me pagando faxina, Renatão. O cara tá me botando trabalho. Ele acha que eu trabalho pouco, eu vou agora também. Tô escrevendo. Eu estou escrevendo dois livros digitais, cara, que estão me consumindo um tempo absurdo na área de gestão, né? Um na área de comunicação, nas redes sociais, outro na área de marketing pessoal. Cara, eu não estou conseguindo dar conta das coisas. 24 horas está pouco aí. Ok. E nos avise, né, Michel, quando esses livros estiverem prontos, para a gente fazer uma nova live para você falar desses, né? Vamos dizer aí, filho e filha, né? Teus filhos, né, que você está produzindo aí com muito carinho, muita dedicação e muita competência, né? Tem que frisar isso. Você Obrigado. É um colega de faculdade muito competente. Já era quanto aluno. Obrigado. Né? Agora, à frente, muito sucesso para você. Renato, considerações finais, amigo. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu fico muito feliz, né, de estar podendo rever aí o grande amigo Michel, Marcelo. Acho que a Subsecretaria de Esporte ela está muito bem representada. Não tem por que eu estar falando isso aqui para puxar saco de ninguém, porque esse gigante aí é meu parceiro de faculdade, então nossa história já está lá atrás. Cada um correu atrás do seu e a vida está... Eu só vejo meus colegas de faculdade trilhando caminhos lindos, belíssimos. Outro dia desse, fiquei muito feliz de ver o grande, né? O Alex Souto também está trilhando uma carreira linda. Quem conheceu, né? Ver como é que ele é hoje, é uma outra pessoa, assim, é um cara super conceituado. Então, assim, Michel, estou muito feliz de ver você à frente da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Tá? Ela está muito bem representada. Espero que você consiga cada vez mais trilhar novos horizontes belíssimos como esse. Espero que o Marcelo também, com o Coferbol, ele é o representante número 1 aí a nível Brasil do Coferbol. Espero que o esporte dele um dia consiga o lugar ao sol, porque eu costumo dizer que é uma ferramenta pedagógica excelente, né, cara? A gente que trabalha em escola, né, no chão de quadra, como diz esse meu amigo aí, é uma ferramenta pedagógica maravilhosa. Então, não podia deixar de registrar aqui também o esporte que esse meu amigo está na frente aí, que faz meninos e meninas estarem sempre trilhando o caminho do bem, da união. É quase como diz o nosso colega Fábio Broto, é o esporte da união, né? O jogo cooperativo, é quase um jogo cooperativo, né? Isso. Então, assim, muito feliz de estar aí com vocês hoje, tá? E espero revê-los novamente, para a gente estar trocando nossas ideias. É sempre um prazer estar com vocês. Lembrei uma coisa. Desculpa, Marcelo, rapidinho. Lembrei, Renata Jataí era do grupo de pesquisa, Flávia Fernandes era do grupo de pesquisa também. Flávia Fernandes e lembrou? Renatinha. Boa, tá grande. Certo. Boa, gigante. Mais uma. Ele está com a memória boa. Esqueceu da Maria de Fátima. Tinha a Maria de Fátima. No grupo de medidas de avaliação? As três só andavam juntas. Renata Jataí, Flávia Fernandes e Maria de Fátima. Não sei se a Maria de Fátima acompanhou. Eu acho que não, porque acho que ela não fez, porque acho que a Renata era monitora e aí fez uma... Foram as duas, eram. Show de bola. Ó, valeu, Renata. Boa, gigante.
Tá bom, ele tá bem, Renato. Você que a memória não está muito boa, mas tudo bem. Está faltando café para você, amigo. Bom, eu vou encerrar aqui a live com a matéria, homenageando a todos os educadores, né? E homenageando também o nosso grande, querido e amigo Michel Lima. Eu vou aqui compartilhar a tela, é a matéria do último programa Como Será, né? A Sandra Annenberg também nos deu uma oportunidade maravilhosa de mostrar o que é o Corfebol, né? Então, nós fizemos essa matéria no Parque de Madureira, né? Inclusive trazendo um grupo de skatistas para jogar Corfebol. Foi muito legal essa experiência. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos assistir aqui essa matéria. Para quem não conhece o Corfebol brasileiro. Mesmo é competir, né? Brincar, participar, interagir. Só que os jogos normalmente são divididos em categorias, levando em conta as características físicas. Imagina eu aqui, desse tamaninho, jogando basquete ou vôlei com jogadores desse tamanho todo. Não dá, né, gente? Mas tem um esporte que todo mundo joga junto, independente da altura, do peso, da idade. Ninguém fica em vantagem e nem machuca ninguém. E dá certo. Quem vai mostrar pra gente é o repórter e atleta por um dia, Paulo Mário Martins. Com uma bola dá pra jogar o quê, hein? Futebol, vôlei. Agora, se tiver uma bola e uma cesta, dá pra jogar o quê, hein? Bolas, temos basquete, entendeu? Basquete. Temos... Basquete. Agora deu branco. Só me lembrei do basquete. Tem outro. Tem? Tem. Corfebol. Já ouviu falar? Aqui no Brasil o esporte ainda é pouco conhecido, mas é muito popular na Holanda. E não é por acaso. Ele nasceu da cabeça de um holandês em 1902. E sabe por quê? As meninas holandesas, as mulheres holandesas não podiam praticar nenhum tipo de prática esportiva. Então ele cria um jogo recreativo, um jogo cooperativo, sem contato físico, sem violência, o que foi atraindo diversas meninas, diversas mulheres. E também despertou o interesse de muitos homens, como o professor de Educação Física Marcelo Soares. Ele é um dos representantes do Corfebol aqui no Brasil e adaptou as regras de um jeitinho só nosso, e batizou de Corfebol Brasileiro. Bom, no Corfebol brasileiro, o contato físico não pode acontecer. Encostou um dedinho no adversário, no amigo. Eu nem gosto de falar a palavra adversário, eu gosto de falar a palavra amigo. É falta. O jogo é isso. Mulher marca mulher. Homem marca homem. Criança marca criança. Mas todo mundo joga junto. O objetivo? Acertar a bola dentro da cesta, mas sem ficar ou andar com a bola. E a regra do palavrão. No Corfebol brasileiro não é permitido palavrão. Palavrão, pênalti. Então, se você falar palavrão, você está dando chance ao amigo adversário, né, de ganhar o jogo facilmente. E o palavrão incita muitas vezes a guerra, né, a violência. E o Corfebol é o esporte do fair play, da não violência. E não é que dá resultado? Nós trabalhamos... há 3 anos no sistema prisional, nós observamos que os detentos mudaram a sua maneira de conversar, foi diminuindo gradativamente a agressividade. Para mim, é a maior recompensa. Eu tô vendo aqui, ó, tem cesta, mas não tem tabela. Cadê a tabela? Sim, porque no Corfebol brasileiro é permitido o arremesso por trás da cesta. Você tem 360 graus de possibilidade de arremesso. Agora, sem a tabela ali, eu não perco um pouco de referência, não é mais difícil? É treino. Então, bora treinar. Ok? Quase. Força, mais força. Tá pegando jeito, vai. Quase. Mais um pouquinho. Caiu. Opa, quase. De novo. Opa, quase. De novo. Muita força. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tenta fazer esse giro da bola aqui, ó. Ok? Vai dar certo. Novo. Vai dar certo. Vai conseguir. Prepara. 1, 2, 3. Isso.
pra isso. Treino é treino, jogo é jogo. Bora jogar. Bora, time! Bora! Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Isso, fica sexta. Vai, olha o passe. Volta, verde! Volta, time verde! Como é que tá esse placar? 3x0, por enquanto. Sabe quantas cestas eu já fiz? Já estava na hora de reagir. Curto, isso. Boa, Paulo. Opa! Pênalti. Agora é pra valer. Respira. Vamos lá. Muita força. Segundo. O importante é não tirar o olho da bola. Senão... Isso. Opa. Beleza, volta. Volta. Isso. Vai. Beleza. 5x5. Um empate é um bom resultado, é ou não é? Por que empate é um bom resultado, professor? Porque o Corfebol, ele não passa essa sensação de derrotado ou vencedor. Nós ensinamos a perder, a ganhar e também a empatar. O importante aqui é todos se sentirem acolhidos, bem-vindos e brincar. E a Laura brincou a vez. Quando você estava ali passando a bola, tentando fazer a cesta, o que você sentia assim? Me senti alegre. Achei muito legal. Será que vai virar seu esporte favorito? Eu acho que sim. Adulto volta às crianças nesse jogo também? Sim, bastante. O grande lado desse jogo é a inclusão, fazer com que todos joguem e a gente se divirtam, né? A gente fala tanto em empoderamento feminino hoje, nada melhor do que um esporte em que a mulher tem que ter números iguais com os homens para jogar. Porque de uma forma sutil, alegre, valoriza a mulher porque ela tem que ser valorizada. E você achou que eu joguei bem? Ei! Ih, esse time tá firmeza não. Legal, legal. Esse é o Corfebol brasileiro, Michel. Essa matéria foi realizada foi o último programa do Como Será com a Sandra Annenberg, e a Sandra agora atualmente está no Globo Repórter. Ela deu essa oportunidade para a gente, né? Foi realizada no Parque de Madureira. Inclusive, ali é uma das formas de jogar Corfebol. Eu tinha um público muito grande e nós utilizamos o espaço dos skatistas. Estava chovendo muito, nós iríamos utilizar as quadras externas, mas devido à chuva não foi possível. E aí convidamos os skatistas, né, que estavam ali praticando skate, brincando, para conhecer o Corfebol. E aí eles cederam o espaço, e foi engraçado, porque eles começaram a se sentar para observar, e eu falei, não, vocês vão jogar, vocês vão aprender agora. E aí nós colocamos todo mundo jogando, todos jogando, para ninguém ficar sentado, e é uma das formas de jogar Corfebol. Existem outras formas, mas como eu queria contemplar todo mundo ali naquele espaço, né? Então nós fizemos um jogo com muitas pessoas. No vídeo, dá a impressão que o jogo está meio embolado, mas jogando lá você tem uma estratégia de jogo, tá? Então, isso é um pouquinho do Corfebol brasileiro, Michel. Michel, eu encerro aqui a nossa live. Muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo carinho, né? Você continue sendo esse educador, esse profissional, esse gestor, né? Esse grande amigo, a sua humildade. Você é uma pessoa que não mudou. Você continua sendo o mesmo Michel da época de Castelo Branco, que me ajudou no judô, que me deu orientações na natação, né? Não deu para competir com você, mas não tem problema não. A gente faz um Corfebol, alto rendimento, e aí vamos ver, tá bom? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Valeu, meus amigos. Querido amigo Renato, grande amigo, grande parceiro. Até a próxima. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para quem nos acompanhou, esse foi o nosso grande amigo, colega de faculdade, subsecretário, secretário de Esporte e Lazer, né? Michel Lima, um grande amigo, um grande parceiro do Corfebol brasileiro. Para quem não conhece ainda o Jogo dos Gêneros, inscreva-se no canal, né? Assista nossas lives. Vamos ter muito conteúdo. O canal vai melhorar bastante, ok? Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Prossiga ainda no sinal aí, por favor, Michel.
Sinal encerrado no